Ele deixou o país perseguindo o sucesso e voltou para um rancho onde 3 garotinhas com os olhos dele estavam esperando por ele. Daniel Wright sempre acreditou que partir era o mesmo que seguir em frente. A oportunidade raramente esperava e, quando aparecia, exigia rapidez, foco e sacrifício. De pé no saguão de embarque com seu passaporte na mão, ele disse a si mesmo que esta viagem era temporária, que o sucesso agora significaria estabilidade mais tarde, que todo o resto poderia esperar. Foi assim que ele justificou o nó em seu peito quando olhou para trás uma última vez. Hannah Miller estava a poucos passos atrás dele, tentando memorizar a forma de seus ombros, a linha familiar de seu perfil, a maneira como seu cabelo castanho caía ligeiramente sobre sua testa quando ele estava cansado. Ela sorriu quando ele olhou para ela, porque sorrir era mais fácil do que explicar o que ela estava sentindo. Mais fácil do que admitir que algo dentro dela estava gritando para que ele ficasse. Você estará de volta antes que perceba, disse Daniel, confiante e tranquilizador, como se repetir as palavras pudesse torná-las verdadeiras. Seus olhos azuis brilhavam de ambição, já focados em um futuro que se estendia muito além deste aeroporto. Hannah assentiu. Ela queria acreditar nele. Ela queria dizer tantas coisas que pressionavam suas costelas, mas o medo as mantinha presas lá. Medo de ser inconveniente. Medo de ser a razão pela qual ele hesitasse. Medo de que, se falasse agora, ouviria a resposta que mais temia. Eu sei, ela respondeu calmamente. Eles se abraçaram, breve e cuidadosamente, o tipo de abraço que as pessoas compartilham quando assumem que o tempo lhes dará chances infinitas mais tarde. Daniel pegou sua mala e virou-se para o portão sem olhar para trás novamente. Hannah observou até que ele desaparecesse na multidão. Depois permaneceu de pé muito tempo depois que deveria ter partido, suas mãos cerradas firmemente ao lado do corpo. 2 semanas depois, o mundo mudou. Hannah sentou-se sozinha em seu banheiro, olhando para o teste em suas mãos trêmulas, como se ele pudesse mudar de ideia se ela esperasse tempo suficiente. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido das luzes acima. Quando a realidade finalmente se assentou, não chegou como pânico, mas como uma certeza pesada e fundamentada. Grávida. Seu primeiro instinto foi ligar para Daniel imediatamente. Seus dedos pairaram sobre o nome dele no telefone, o coração acelerado enquanto ela imaginava a voz dele, a reação dele, a longa pausa antes que ele falasse. Ela o imaginou em uma cidade estrangeira, cercado por reuniões e ruas desconhecidas, construindo algo que perseguira por anos. A imagem fez seu peito apertar. Ela não ligou. Naquela noite, ela ficou acordada olhando para o teto, uma mão descansando em seu estômago, como se apenas o gesto pudesse proteger o que estava crescendo dentro dela. Perguntas enchiam sua mente, cada uma mais pesada que a última. Como ela contaria a ele? Quando seria o momento certo? E se ele pensasse que ela estava tentando impedi-lo de se tornar o homem que ele queria ser? Dias se passaram. E então, semanas. Hannah moveu-se através deles cuidadosamente, escondendo sua náusea, forçando-se a trabalhar, sorrindo quando as pessoas falavam sobre planos e futuros que ela não conseguia mais imaginar claramente. Ela escrevia mensagens para Daniel e as apagava antes de enviar, convencida de que haveria um momento melhor, uma maneira mais clara de dizer. Nunca houve. Quando ela finalmente aceitou que a verdade não podia mais ser adiada, Daniel já estava profundamente inserido em sua nova vida no exterior. Suas mensagens
eram mais curtas agora, cheias de atualizações sobre negócios e prazos, otimismo e exaustão. Hannah lia todas elas, respondendo com um encorajamento que ela não sentia inteiramente. Ela dizia a si mesma que estava protegendo-o. Ela dizia a si mesma que estava protegendo a criança. Ela dizia a si mesma muitas coisas. O que ela ainda não sabia era que o silêncio, uma vez escolhido, tem uma maneira de moldar vidas inteiras. E que o homem que havia partido acreditando estar perseguindo o sucesso, um dia retornaria para descobrir que a parte mais importante de sua vida havia crescido sem ele. A confirmação veio em uma manhã tranquila, quando Hannah finalmente reuniu coragem para sentar em uma pequena clínica longe do barulho da cidade. A sala cheirava levemente a antisséptico e lavanda, uma combinação estranha destinada a acalmar os nervos, embora fizesse pouco para diminuir as batidas de seu coração. Ela observou a técnica mover-se com facilidade prática, seus olhos fixos na tela, como se procurasse as palavras certas antes de falá-las em voz alta. Quando o médico entrou e estudou os resultados, sua expressão mudou quase imperceptivelmente. Ele fez algumas perguntas de rotina a Hannah. Depois ajustou os óculos e sorriu de uma maneira que era ao mesmo tempo profissional e gentil. Bem, disse ele, fazendo uma pausa longa o suficiente para fazer o estômago dela embrulhar. Parece que você não está esperando apenas um bebê. Hannah piscou, certa de que tinha ouvido mal. Desculpe. Trigêmeos, ele repetiu. 3. A palavra ecoou em sua mente, expandindo-se até preencher cada canto de seus pensamentos. 3 bebês. 3 batimentos cardíacos. 3 vidas crescendo silenciosamente dentro dela, enquanto o homem que ajudara a criá-las estava a milhares de quilômetros de distância, alheio. A enormidade disso a deixou tonta, e ela agarrou a borda da cadeira para se firmar, enquanto o médico continuava falando, explicando riscos, planos de monitoramento e a necessidade de exames frequentes. Ela assentiu nos momentos apropriados, absorvendo apenas fragmentos de informação. A realidade se assentou lentamente, como um peso que não podia ser ignorado. Quando a consulta terminou, Hannah saiu para a luz do dia, o mundo continuando exatamente como antes, indiferente ao fato de que tudo para ela tinha acabado de mudar. Ela sentou-se em seu carro por quase 1 hora antes de girar a chave, sua mente acelerada com perguntas que não tinham respostas claras. Como ela poderia gerenciar 3 bebês sozinha? Onde ela viveria? Como ela trabalharia? E, inevitavelmente, como ela contaria a Daniel? Naquela noite, ela abriu seu laptop e começou a pesquisar. Obsessivamente, artigos sobre gravidezes múltiplas enchiam a tela, cada um mais avassalador que o último. Riscos, despesas, noites sem dormir, tensão emocional. Cada parágrafo adicionava outra camada de medo, mas por baixo de tudo, algo mais começou a criar raízes. Um feroz senso de responsabilidade, afiado e inflexível. Ela tentou ligar para Daniel naquela noite. O telefone tocou 2 vezes antes que ela encerrasse a chamada, sua mão tremendo. Ela imaginou o rosto dele quando ela contasse, a maneira como seu maxilar se contrairia enquanto ele processava a notícia, os cálculos que inevitavelmente se seguiriam. Ela o conhecia muito bem. Ele voltaria, não por alegria, mas por obrigação. E o pensamento disso doía mais do que estar sozinha. Dias se transformaram em semanas, enquanto seu corpo começava a mudar mais visivelmente. A náusea se intensificou. A exaustão se instalou profundamente em seus ossos, e até tarefas simples a deixavam sem fôlego.
Amigos comentavam sobre o quão pálida ela parecia, o quão cansada ela parecia. Hannah desconversava com desculpas vagas, guardando seu segredo com uma mistura de medo e determinação. À noite, ela ficava acordada com as mãos descansando em seu estômago, falando suavemente na escuridão, como se os bebês já pudessem ouvi-la. Ela dizia a eles que eram desejados. Ela dizia a eles que faria tudo o que pudesse para protegê-los. Ela prometia a eles uma vida cheia de honestidade, mesmo que isso significasse sacrifício. À medida que os meses avançavam, Hannah tomava decisões que nunca pensou que enfrentaria sozinha. Ela se mudou para um apartamento menor, mais perto de instalações médicas, cortou despesas desnecessárias e silenciosamente começou a economizar cada dólar que podia. Ela vendeu pedaços de seu passado sem sentimentalismo, entendendo que o futuro exigia espaço para crescer. Ela rascunhou mensagens para Daniel inúmeras vezes, cada uma começando forte e terminando inacabada. Algumas eram práticas, outras emocionais, algumas raivosas. Nenhuma delas parecia certa. A distância entre eles crescia não em milhas, mas em silêncio, e Hannah se perguntava se estava construindo um muro do qual um dia se arrependeria. Ainda assim, ela esperou. Ela dizia a si mesma que falaria quando estivesse mais forte, quando tivesse respostas, quando pudesse se manter sozinha sem precisar de nada dele. Ela se convenceu de que a independência era proteção, que se ela pudesse enfrentar isso sozinha, ela poderia enfrentar qualquer coisa. O que ela ainda não percebia era que, ao escolher o silêncio, ela também estava escolhendo um futuro moldado inteiramente por essa escolha. E uma vez que o caminho estava definido, voltar atrás não seria mais simples. A gravidez progrediu com um ritmo que era ao mesmo tempo implacável e imprevisível. Cada semana, trazendo novos desafios para os quais Hannah nunca poderia ter se preparado. Carregar 3 crianças exigia mais de seu corpo do que ela pensava ser possível. E havia manhãs em que simplesmente sair da cama parecia uma conquista. Seu médico a monitorava de perto, ajustando consultas e horários à medida que a tensão se tornava mais aparente, lembrando-a gentilmente de que o descanso não era mais uma sugestão, mas uma necessidade. Hannah tentava seguir o conselho, mas o descanso vinha com seu próprio tipo de medo. A quietude dava à sua mente muito espaço para vagar, e nesse silêncio as perguntas retornavam com persistência afiada. Ela pensava em Daniel frequentemente, não com raiva, mas com uma dor silenciosa que se instalava fundo em seu peito. Ela se perguntava o que ele estava fazendo naquele exato momento, se ele alguma vez pensava nela, se ele sequer reconheceria a vida crescendo sem ele, se a visse agora. Seu corpo mudou rapidamente. A curva de seu estômago tornou-se impossível de esconder, e estranhos começaram a oferecer conselhos não solicitados em corredores de supermercado e salas de espera. Alguns sorriam gentilmente, outros encaravam abertamente, claramente tentando calcular como uma mulher poderia estar carregando tanto. Hannah aprendeu a manter suas respostas breves e seu sorriso educado, protegendo sua história de uma curiosidade que ela não tinha energia para satisfazer. As complicações começaram sutilmente, inchaço que não diminuía, dores agudas que vinham e iam sem aviso. Uma noite, o desconforto tornou-se intenso o suficiente para que ela se encontrasse na sala de emergência, sentada sob luzes fluorescentes duras, enquanto enfermeiras se moviam rapidamente ao seu redor. Os bebês estavam bem, lhe disseram, mas a mensagem era clara. Seu corpo estava sob estresse.
e os meses à frente não seriam fáceis. Ela foi colocada em repouso parcial logo depois. Essa decisão forçou outro ajuste de contas. Hannah tirou uma licença do trabalho mais cedo do que o planejado, vendo sua estabilidade financeira ficar mais frágil a cada dia. Ela criava planilhas, calculava despesas até o menor detalhe, e ainda assim, os números nunca realmente funcionavam. O medo sentava-se ao lado dela como um companheiro indesejado, mas ela se recusava a deixá-lo assumir o controle. Durante longas tardes sozinha em seu apartamento, Hannah começou a escrever cartas. Não e-mails, não mensagens destinadas a serem enviadas. Cartas reais, escritas à mão em um caderno que ela mantinha escondido em uma gaveta. Ela escrevia para Daniel sobre as visitas ao médico, sobre os batimentos cardíacos dos bebês, sobre como ela os sentia se moverem de forma diferente. Cada um já distinto de maneiras que ela podia sentir, mas não explicar. Ela escrevia sobre seu medo e sua determinação, sobre as noites em que chorava silenciosamente e as manhãs em que acordava, determinada a continuar. Ela nunca enviou uma única carta. À medida que a data do parto se aproximava, a realidade do nascimento surgia grande e aterrorizante. Os médicos explicavam os riscos calmamente, delineando planos e contingências com distanciamento profissional. Hannah ouvia atentamente, fazendo perguntas, memorizando instruções, preparando-se mentalmente para o que estava por vir. Ainda assim, quando ela ficava acordada à noite, imaginando a sala de parto e a incerteza que ela continha, o medo envolvia seu peito até que respirar parecia difícil. A chamada veio mais cedo do que o esperado. Tarde da noite, a dor se espalhou por seu abdômen em ondas que não desapareciam. Hannah soube instintivamente que isso não era algo que ela pudesse esperar passar. Ela pegou sua bolsa, já pronta há semanas, e chamou um vizinho para levá-la ao hospital. Enquanto o carro se movia pelas ruas escuras, a chuva riscando as janelas, ela pressionou a mão no estômago e sussurrou tranquilidade para os bebês, sua voz trêmula, mas firme. O parto foi longo e exaustivo, cheio de instruções gritadas sobre o ritmo constante do equipamento médico. Hannah entrava e saía da consciência, agarrando-se ao som de sua própria respiração, enquanto seu corpo dava tudo o que lhe restava. Quando o primeiro choro ecoou, agudo e insistente, lágrimas escorreram pelo seu rosto sem permissão. 2 outros se seguiram logo depois, sobrepostos e urgentes, enchendo a sala de vida. 3 meninas. Emma, Lily, Grace. Elas foram colocadas brevemente contra o peito dela, uma a uma, pequenas, quentes e impossivelmente reais. A exaustão de Hannah derreteu em algo feroz e protetor, um amor tão intenso que quase a dominou. Naquele momento, o medo recuou, substituído pela certeza. O que quer que estivesse por vir, ela enfrentaria por elas. Mais tarde, sozinha no silêncio da sala de recuperação, Hannah olhou para suas filhas dormindo em seus berços, seus rostos minúsculos quase idênticos, suas respirações superficiais e uniformes. Ela sentiu uma dor por Daniel então, mais aguda do que antes, mas não tinha mais o mesmo poder. Ele era parte da história delas, mas não o centro dela. Ela havia cruzado um limiar naquela noite. A partir daquele momento, Hannah não estava mais esperando alguém retornar. Ela estava seguindo em frente, carregando 3 novas vidas com ela para um futuro que exigiria tudo o que ela tinha, e mais. Os anos que se seguiram se misturaram em um ritmo que Hannah nunca poderia ter imaginado
antes que a maternidade reivindicasse cada canto de sua vida. A vida no rancho era exigente de maneiras que a vida na cidade nunca a havia preparado, mas lhe dava algo sólido em que se apoiar quando tudo o mais parecia frágil. A casa rangia à noite, o vento sacudia as janelas, e as manhãs chegavam cedo, estivesse ela pronta ou não. Ainda assim, havia espaço lá, e silêncio, e honestidade no trabalho que afirmava. Emma, Lily e Grace cresceram rapidamente, 3 meninas idênticas com olhos azuis brilhantes e cabelos castanhos que se recusavam a ficar arrumados, não importava o quão cuidadosamente Hannah os escovasse. Elas a seguiam por toda parte, pequenas sombras com perguntas intermináveis e energia ilimitada. Hannah aprendeu a funcionar com pouco sono, como carregar 2 crianças enquanto a terceira se agarrava à sua perna. Como rir, mesmo quando seu corpo doía e sua paciência se esgotava. O rancho exigia a mesma resiliência. Os animais precisavam ser alimentados, cercas precisavam de reparos, e a terra não se importava se ela estava cansada ou com medo. Havia momentos em que a solidão pressionava com força, especialmente nas noites em que as meninas finalmente dormiam e a casa ficava silenciosa. Hannah sentava-se na varanda, observando o céu se estender vasto sobre os campos, perguntando-se se Daniel alguma vez pensava na vida que havia deixado para trás. Ela não se arrependia de sua escolha, mas sentia o peso dela. Criar 3 filhos sozinha deixava pouco espaço para dúvidas, mas a dúvida às vezes a encontrava de qualquer maneira. As meninas completaram 4 anos em um borrão de joelhos ralados, velas de aniversário e risadas que ecoavam pela terra aberta. Elas amavam o rancho com o tipo de devoção que apenas crianças podiam dar, correndo descalças pela grama, perseguindo galinhas e usando seus pequenos chapéus de cowboy com seriedade exagerada. Hannah as observava crescer em si mesmas, cada uma com diferenças sutis que ela conhecia de cor, mesmo que outros lutassem para diferenciá-las. Foi em uma tarde comum que tudo mudou. Daniel havia retornado ao país discretamente, sem anúncios ou celebrações. O sucesso o seguira no exterior, mas não trouxera a satisfação que ele esperava. Os negócios estavam concluídos, o dinheiro garantido, mas algo parecia inacabado. Por impulso mais do que intenção, ele decidiu dirigir para além dos limites da cidade, deixando estradas desconhecidas guiá-lo para algum lugar mais tranquilo. Ele não reconheceu o rancho a princípio. A terra parecia diferente, mais viva, cheia de movimento e som. Ele diminuiu a velocidade do carro quando viu 3 pequenas figuras correndo pelo pátio, suas risadas flutuando pelo ar aberto. Elas usavam chapéus de cowboy grandes demais para suas cabeças, perseguindo umas às outras em um jogo que só elas entendiam. Então ele viu Hannah. Ela estava perto da cerca, observando-as com um sorriso que continha exaustão e orgulho em igual medida. O tempo pareceu colapsar sobre si mesmo. Daniel parou o carro sem entender completamente por que suas mãos estavam tremendo. Ele saiu lentamente, o coração batendo forte enquanto assimilava a cena diante dele. As meninas pararam de correr quando o notaram, a curiosidade substituindo o riso enquanto estudavam o estranho. A respiração de Daniel prendeu dolorosamente em seu peito quando ele viu seus rostos claramente. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos azuis o encaravam de volta, arregalados e sem medo. A mesma expressão que ele tinha visto em seu reflexo por anos. Sua certeza vacilou, substituída por uma compreensão tão pesada que fez suas pernas parecerem fracas.
Hannah virou-se ao som da porta do carro fechando. Por um momento, nenhum deles falou. Os anos entre eles se estendiam vastos e não ditos, cheios de escolhas que não podiam ser desfeitas. A expressão de Hannah mudou de surpresa para compreensão, e depois para uma calma resolução. Daniel, disse ela calmamente. As meninas olharam para ela ao som do nome dele, depois de volta para ele, sentindo a importância do momento, mesmo que ainda não o entendessem. Daniel abriu a boca, depois fechou-a novamente, as palavras falhando-lhe pela primeira vez em sua vida. Ele olhou de Hannah para as meninas, sua mente correndo através de memórias e linhas do tempo, cada uma confirmando o que seu coração já sabia. Elas são, ele começou, sua voz mal se mantendo firme. Hannah não se apressou em responder. Ela descansou a mão na cerca, firmando-se antes de encontrar o olhar dele. Portanto, disse ela calmamente. E sim, elas são suas. O mundo não se despedaçou. Ele ficou completamente imóvel. Daniel ficou lá, olhando para as 3 garotinhas que haviam crescido e passado a existir sem ele. O peso do que ele havia perdido, assentando pesadamente sobre seus ombros. O rancho, a terra, a vida que Hannah havia construído, tudo permanecia como prova silenciosa de anos que ele nunca poderia recuperar. E naquela quietude, ele entendeu com absoluta clareza que nada em sua vida jamais seria o mesmo novamente. Daniel não se lembrava de quanto tempo ficou lá depois que Hannah falou. O tempo parecia perder seu significado à medida que a realidade das palavras dela se assentava nele camada por camada, cada uma mais pesada que a última. 3 filhas, 4 anos de idade. Suas filhas. A verdade pressionava contra seu peito até que respirar parecia difícil, e pela primeira vez em sua vida cuidadosamente controlada, ele não tinha resposta preparada. As meninas quebraram o silêncio antes que ele pudesse. Mamãe, uma delas perguntou, puxando levemente a mão de Hannah. Quem é ele? Hannah baixou o olhar para elas, sua expressão gentil, mas firme, da maneira que havia se tornado ao longo de anos, respondendo a perguntas difíceis com honestidade adequada ao mundo de uma criança. Este é Daniel, disse ela simplesmente. Ele é alguém importante. Daniel estremeceu com a contenção nas palavras dela. Importante, mas não nomeado, não definido. Ele entendeu imediatamente que isso era intencional. Um limite traçado não com raiva, mas com proteção. As meninas o estudavam abertamente agora, seus rostos idênticos inclinados em curiosidade. Uma ajustou seu chapéu de cowboy com seriedade exagerada. Outra semicerrou os olhos ligeiramente como se tentasse ver algo mais profundo do que sua aparência, e a terceira sorriu para ele sem hesitação, como se não sentisse perigo algum. Daniel sentiu algo apertar dolorosamente em sua garganta. Elas se parecem tanto com você, disse ele calmamente, a observação escapando antes que ele pudesse se conter. Hannah assentiu. Eu sei. Ele queria fazer 1000 perguntas de uma vez. Por que ela não tinha contado a ele? Como ela tinha se virado sozinha? Quais eram os nomes delas? Do que elas gostavam, o que as assustava, o que ele tinha perdido? Mas o peso de todo aquele tempo não dito o mantinha imóvel, com medo de que uma palavra errada despedaçasse o momento frágil. Eu não sabia, disse ele finalmente, sua voz rouca. Eu juro para você, eu não sabia. Hannah olhou para ele por um longo momento, sua expressão ilegível. Eu acredito em você, disse ela por fim, mas acreditar não muda o passado. A verdade disso aterrissou mais forte do que qualquer acusação poderia.
As meninas ficaram inquietas, a intensidade do momento se estendendo além de sua paciência. Uma correu em direção ao celeiro, chamando pelas outras. E logo as 3 estavam rindo novamente, sua atenção voltando sem esforço para o mundo delas. Daniel as observou irem, seu peito doendo com a compreensão de que o riso delas não o incluía, que suas vidas haviam se formado sem a presença dele. "Podemos conversar?" ele perguntou calmamente. Hannah hesitou, depois assentiu. Ela o levou a uma curta distância, longe o suficiente para que as meninas não pudessem ouvir, mas perto o suficiente para mantê-las à vista. O rancho se estendia ao redor deles, vasto e aberto, sem deixar lugar para as palavras se esconderem. "Eu fui procurar por você", disse Daniel, a confissão derramando-se agora que havia começado. "Quando eu voltei, eu pensei. Eu não sei o que eu pensei. Eu só não esperava isso." "Eu também não esperava", respondeu Hannah calmamente. "Não no começo. E então eu parei de esperar qualquer coisa de você." Daniel baixou o olhar, a vergonha se instalando fundo em seu peito. "Por que você não ligou? E-mail? Qualquer coisa?" "Eu liguei", disse ela calmamente. "Pelo menos eu tentei. E então eu parei, porque você estava construindo uma vida, e eu não queria ser a razão pela qual você voltasse por obrigação, em vez de escolha." Ele olhou para ela bruscamente. "Você deveria ter me dado a escolha." "Eu fiz uma", ela respondeu. "Por elas." O silêncio caiu entre eles novamente, mais espesso desta vez, cheio de tudo o que não podiam desfazer. Daniel passou a mão pelo rosto, lutando para reconciliar o homem que ele tinha sido com o que estava parado ali agora. "O que acontece agora?" ele perguntou. A voz de Hannah não vacilou. "Isso depende de você. Isso não é sobre dinheiro ou desculpas. É sobre consistência. Sobre se você aparecerá amanhã. E no dia seguinte, eu vou", disse ele imediatamente. Rápido demais. Hannah encontrou seus olhos, inabalável. Palavras são fáceis. Elas sempre foram. Ele engoliu em seco, entendendo o peso do ceticismo dela. "Diga-me os nomes delas", ele disse suavemente. "Por favor." Pela primeira vez desde que ele chegou, a expressão de Hannah suavizou apenas um pouco. "Emma", disse ela, apontando para o celeiro. "Lily e Grace." Daniel repetiu os nomes sob sua respiração, como se confiá-los à memória pudesse de alguma forma compensar o tempo perdido. Emma, Lily, Grace. 3 vidas que haviam crescido sem ele. 3 chances que ele nunca soube que estava perdendo. Enquanto o sol mergulhava mais baixo no céu, lançando longas sombras sobre a terra, Daniel sentiu a certeza de seu velho mundo desmoronar completamente. Não havia contratos aqui, nem negociações, nem garantias. Apenas uma mulher que havia aprendido a sobreviver sem ele, e 3 garotinhas que não lhe deviam nada. E pela primeira vez, Daniel entendeu que se ele quisesse um lugar nesta vida, ele teria que ganhá-lo um dia quieto e comum de cada vez. Daniel começou a voltar na manhã seguinte, não porque achasse que isso lhe garantiria o perdão, mas porque as palavras de Hannah haviam se assentado nele com uma clareza desconfortável. Consistência não era uma promessa, era um padrão, e padrões eram construídos silenciosamente, dia a dia. Ele chegava cedo, antes que as meninas acordassem, estacionando seu carro na beira da propriedade, como se não tivesse certeza se realmente pertencia a esse lugar ainda. No início, Hannah manteve suas interações práticas. Ela não o convidava para entrar. Ela não oferecia café. Ela reconhecia sua presença com um aceno de cabeça
e continuava suas rotinas, movendo-se pela manhã com a eficiência de alguém que havia aprendido a não depender de ajuda. Danielle notava tudo. A maneira como ela planejava cada tarefa em torno das necessidades das meninas, a maneira como ela antecipava problemas antes que eles aparecessem, a maneira como a exaustão vivia logo abaixo de sua expressão calma. As meninas eram cautelosas, mas curiosas. Emma era a mais ousada, observando-o de perto e fazendo perguntas diretas, sem hesitação. Lily permanecia perto de Hannah, observando silenciosamente, absorvendo mais do que revelava. Grace era a mais imprevisível, alternando entre distância tímida e explosões repentinas de riso que pegavam Danielle desprevenido. Ele aprendeu rapidamente que cada uma delas era diferente de maneiras que importavam profundamente, mesmo que o mundo insistisse em vê-las como idênticas. Danielle não forçava. Ele seguia a liderança de Hannah, oferecendo ajuda apenas quando solicitado. Ele consertou um poste de cerca solto sob a supervisão dela, carregou sacos de ração sem reclamar e ouviu mais do que falou. Ele descobriu que o silêncio podia ser mais honesto do que explicações, e que aparecer sem exigências era mais difícil do que qualquer negociação que ele já havia lhe dado. Uma tarde, Hannah lhe deu uma pequena tarefa sem olhar para ele. Você pode observá-las por alguns minutos enquanto eu verifico os cavalos? Danielle assentiu, o peito apertando com o peso da responsabilidade. Ele sentou-se na grama enquanto as meninas brincavam por perto, sem saber como se posicionar no mundo delas. Emma aproximou-se primeiro, segurando um graveto com seriedade solene. Esta é uma espada, ela anunciou. Danielle aceitou cuidadosamente. Entendo. É forte? Ela assentiu satisfeita. Muito. Lily logo se juntou a eles, corrigindo as regras de Emma com autoridade tranquila, enquanto Grace subiu no colo de Daniel sem aviso, assustando-o tanto que ele quase perdeu o equilíbrio. Ela riu da surpresa dele, encantada, e algo dentro dele mudou em resposta. Foi um momento pequeno, comum e sem importância, mas pareceu monumental. Hannah observava à distância, sua expressão cautelosa, mas pensativa. Ela não interveio. Ela não sorriu. Mas ela também não puxou as meninas para longe. À medida que os dias passavam, Danielle ajustava sua vida em torno do rancho sem anunciar as mudanças a ninguém. Reuniões foram remarcadas. Viagens foram adiadas. Seu telefone vibrava constantemente com lembretes do mundo que ele havia construído em outro lugar, mas pela primeira vez, essas demandas pareciam distantes e estranhamente irrelevantes. Ele descobriu um tipo diferente de exaustão aqui, um que vinha com terra sob suas unhas e a dor constante dos músculos em uso para o trabalho físico, e ele a acolheu. Uma noite, enquanto as meninas perseguiam vagalumes sob o céu que se apagava, Danielle ficou ao lado de Hannah perto da varanda. O ar estava quente, pesado com o cheiro de grama e poeira. Elas não precisam de mim, disse ele calmamente, não como uma reclamação, mas como uma observação. Hannah assentiu. Não, elas não precisam. A honestidade doeu, mas ele entendeu o ponto dela. Eu quero que elas me queiram, ele admitiu. Isso leva tempo, ela respondeu. E paciência. Ele olhou para ela então, realmente olhando para ela, para a força gravada em sua postura e a cautela em seus olhos. Eu não espero perdão, disse ele. Eu só quero a chance de estar presente. Ela o estudou por um longo momento, pesando as palavras dele contra suas ações. Presença não é algo que você pede, disse ela finalmente.
é algo que você prova. Naquela noite, Daniel dirigiu de volta para a cidade com a imagem de 3 pequenas figuras acenando a Deus gravada em sua mente. Ele percebeu que a parte mais difícil desta jornada não era a culpa ou o arrependimento, mas a disciplina de ficar quando partir sempre fora seu instinto. E pela primeira vez, ele sabia que estava disposto a aprender a ficar, mesmo que levasse o resto de sua vida para acertar. O tempo começou a se estender de uma nova maneira à medida que a presença de Daniel deixava de ser uma interrupção e lentamente se tornava parte do ritmo do rancho. Ele não chegava mais como um convidado incerto de suas boas-vindas, mas também não estava totalmente dentro da vida delas. Ele existia no espaço frágil entre os dois, onde cada ação importava e cada erro persistia mais do que o pretendido. Hannah notava o esforço que ele fazia para permanecer paciente, especialmente nos dias em que as meninas testavam os limites da maneira que apenas crianças de 4 anos podiam. A primeira fratura real veio silenciosamente. Era final de tarde quando Grace tropeçou enquanto corria pelo pátio e ralou o joelho gravemente o suficiente para que o choro não parasse rapidamente. Hannah correu para o lado dela, levantando-a instintivamente, enquanto Emma e Lily pairavam por perto, ansiosas e confusas. Daniel congelou por uma fração de segundo, depois avançou, sem saber se ajudava ou recuava. Ele estendeu a mão para Grace sem pensar, suas mãos já tremendo quando Hannah endureceu. "Eu cuido dela", disse Hannah bruscamente. As palavras não foram cruéis, mas foram firmes o suficiente para lembrá-lo de seu lugar. Daniel recuou imediatamente, a culpa fluindo através dele. Grace continuou chorando, estendendo a mão para Hannah, não para ele. E aquela pequena rejeição doeu mais do que ele esperava. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas se acalmaram e adormeceram, Daniel sentou-se sozinho na varanda, olhando para os campos escuros. O peso do dia pressionava pesadamente sobre ele. Ele entendia a reação de Hannah logicamente, mas emocionalmente isso despertava um medo familiar. Aquele que sussurrava que ele sempre chegaria tarde demais, distante demais, substituível demais. Hannah juntou-se a ele depois de um tempo, sentando-se a uma distância cuidadosa. "Eu não estou com raiva", disse ela calmamente, como se lesse os pensamentos dele. "Mas preciso saber que você entende uma coisa." "Eu entendo", respondeu Daniel. "Elas são sua prioridade, não a minha. Elas são nossa prioridade." Ela corrigiu gentilmente. "Mas eu tenho sido a única carregando essa responsabilidade por 4 anos. Eu não posso entregá-la só porque você quer ajudar." Ele assentiu, engolindo em seco. "Eu não quero tomá-la. Eu só quero compartilhá-la." Hannah o estudou por um longo momento, depois exalou lentamente. "Então você precisa aceitar que às vezes eu as puxarei de volta. Não porque eu não confie em você, mas porque ainda estou aprendendo a confiar." Essa honestidade o firmou mais do que qualquer garantia poderia. "Eu posso esperar", disse ele. "Eu já esperei tempo demais." Dias depois, outro momento testou essa resolução. Daniel chegou uma manhã para encontrar Hannah incomumente pálida, movendo-se lentamente enquanto preparava o café da manhã. Emma e Lily estavam discutindo sobre um brinquedo, enquanto Grace estava sentada calmamente à mesa, incomumente contida. Hannah desconversou a princípio, culpando uma noite sem dormir, mas à medida que as horas passavam, suas mãos começaram a tremer. Daniel notou imediatamente. "Você precisa se sentar", ele disse firmemente. "Estou bem", Hannah insistiu, mas as palavras careciam de convicção.
Foi Grace quem mudou tudo. Ela caminhou até Hannah, envolveu os braços em volta de sua cintura e sussurrou: "Mamãe não se sente bem." Daniel não pediu permissão desta vez. Ele pegou o telefone e ligou para a clínica local, explicando a situação com calma e clareza. Hannah protestou fracamente, mas quando a tontura a forçou a se sentar, ela não o impediu. O diagnóstico foi exaustão e desidratação. Nada perigoso, mas sério o suficiente para exigir descanso. Daniel ficou sem questionar, gerenciando as meninas com determinação desajeitada, enquanto Hannah dormia por horas ininterruptas pela primeira vez em anos. Ele queimou o almoço, leu errado um livro de histórias 2 vezes e amarrou um rabo de cavalo tão torto que fez Lily rir até chorar. Mas ele ficou. Quando Hannah acordou, encontrou a casa caótica, mas calorosa. As meninas esparramadas no chão, desenhando enquanto Daniel sentava entre elas, ouvindo atentamente enquanto Emma explicava uma história elaborada que só ela parecia entender completamente. Algo mudou então. Não dramaticamente, não de uma vez, mas o suficiente. Naquela noite, Hannah ficou ao lado de Daniel, enquanto as meninas escovavam os dentes, observando-o guiar gentilmente as mãos de Grace sem assumir o controle, encorajando em vez de corrigir. Ela sentiu o nó apertado em seu peito afrouxar ligeiramente. "Você se saiu bem hoje", disse ela calmamente quando as meninas estavam dormindo. Daniel pareceu surpreso. "Eu estava apavorado o tempo todo." "Isso faz parte", respondeu Hannah. Eles ficaram juntos no silêncio depois, nenhum dos dois correndo para preencher o silêncio. Lá fora, o vento movia-se suavemente pelos campos, carregando o som distante de grilos. Daniel percebeu que isso, não as salas de reuniões ou contratos, era a negociação mais frágil e significativa em que ele já havia entrado. E pela primeira vez desde o retorno, Hannah permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, esta vida não precisasse mais ser carregada sozinha. A mudança não chegou com celebração ou declarações claras, mas com uma certeza silenciosa que se instalou em seus dias. Daniel parou de se sentir como alguém que estava visitando e começou a se sentir como alguém que pertencia. Não porque Hannah disse isso, mas porque as meninas agiam como se já fosse verdade. Elas começaram a procurá-lo nas manhãs, perguntando onde ele estava se o carro dele ainda não estivesse visível na beira da entrada, guardando histórias do dia para contar a ele mais tarde como se fosse a coisa mais natural do mundo. Emma declarou uma noite que Daniel deveria ler a história de Ninar, porque ele faz as vozes erradas, e isso torna engraçado. Lily começou a entregar-lhe desenhos sem explicação, simplesmente colocando-os em suas mãos e indo embora, confiando que ele entenderia a importância deles. Grace começou a subir em seu colo durante momentos tranquilos, aninhando-se lá como se sempre soubesse que era seguro. Hannah observava tudo isso com uma mistura de alívio e admiração cautelosa. Ela havia se preparado para proteger suas filhas da decepção, para intervir ao primeiro sinal de incerteza, mas Daniel permaneceu firme. Ele não perdia nada de propósito. Quando o trabalho o puxava de longe, ele resistia, escolhendo manhã cedo, noites tardias e compromissos difíceis, em vez da ausência. O rancho mudou com ele. Reparos foram concluídos que haviam sido adiados por anos. A varanda velha foi reforçada, a porta do celeiro consertada adequadamente em vez de temporariamente, a cerca endireitada para que as meninas pudessem correr sem a preocupação constante de Hannah. Nada disso era dramático, mas tudo isso importava. Era prova não de dinheiro, mas de intenção.
Uma noite, enquanto o sol se punha baixo e pintava os campos de dourado, Daniel ajoelhou-se na grama enquanto as meninas brincavam ao seu redor. Emma parou de repente e olhou para ele com a seriedade que apenas uma criança conseguia ter. "Você vai embora de novo?" ela perguntou. A pergunta aterrissou com um peso que Daniel sentiu em seus ossos. Ele não se apressou em responder. Ele encontrou o olhar dela totalmente, consciente de que este não era um momento para conforto, mas para a verdade. "Não", ele disse. "Eu cometi um erro uma vez porque não sabia o que estava deixando para trás. Agora eu sei." Emma o estudou cuidadosamente. Depois assentiu como se arquivasse a informação para mais tarde. "Ok", disse ela satisfeita, e correu de volta para suas irmãs. Hannah estava observando da varanda. Ela desceu para o pátio lentamente, sua voz calma, mas firme. "Essa resposta importa", disse ela. "Assim como a pergunta", respondeu Daniel. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas estavam dormindo, eles se sentaram juntos à mesa da cozinha, a casa finalmente silenciosa. Os anos entre eles não desapareceram, mas não pareciam mais um muro. Pareciam uma fundação construída a partir de verdades difíceis e confiança conquistada. "Eu não planejei esta vida", disse Hannah suavemente. "Mas eu a amo, e eu não vou perdê-la. Eu não estou aqui para tirar nada de você", disse Daniel. "Eu quero construir sobre isso, se você me deixar." Ela olhou para ele por um longo momento, procurando em seu rosto não por promessas, mas por permanência. Quando ela assentiu, não foi dramático, mas foi decisivo. Os meses seguintes passaram com um novo senso de equilíbrio. As meninas começaram a escola, usando mochilas combinando e acenando entusiasticamente do portão. Daniel participava de reuniões e eventos escolares igualmente, atento a ambos. Hannah permitia-se descansar sem culpa, sabendo que outra pessoa estava observando de perto. Em uma manhã clara de outono, os 5 estavam juntos perto da cerca, a terra se estendendo vasta diante deles. As meninas usavam seus chapéus de cowboy novamente, rindo enquanto o vento tentava roubá-los. Daniel estava atrás de Hannah, não a tocando a princípio, depois descansando uma mão levemente em suas costas, uma pergunta que ela respondeu, inclinando-se para o contato. Ele uma vez partiu sem saber o que estava deixando para trás. Agora ele ficava, totalmente consciente de tudo o que importava. E na força silenciosa dessa escolha, uma família finalmente estava completa.